روحي خلاص انت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصوت واضح؟ Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há divindade além do Allah, que Muhammad, seu servo e mensageiro. Queridos irmãos, irmãs ouvintes, eu queria saudar todos e todas vocês nessa noite abençoada com uma nova aula sobre a da'wa. A da'wa significa a divulgação. E, como falei a semana passada ou retrasada, na aula anterior, que a divulgação quer dizer, a palavra divulgar pode ser tanto para o bem e tanto para o mal. Então, quando falamos na divulgação do Islã, então estamos chamando as pessoas para conhecer a religião islâmica. E Allah subhanahu wa ta'ala, como falei também a semana passada, deu essa vantagem, essa ordem para todos os profetas mensageiros que ele enviou para fazer esse tipo de trabalho, para divulgar. Porque o ser humano, sozinho, ele não tem capacidade para entrar para o mundo invisível, para ver o que tem no outro mundo, sobre o segredo da vida. Então tem várias perguntas que o ser humano ele desconhece, por isso Allah subhanahu wa ta'ala enviou vários e revelou vários livros sagrados para ajudar o ser humano para conhecer o seu destino, conhecer o passado, o presente e o futuro. E Allah também ordenou os seguidores dos profetas para fazer esse tipo de trabalho. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Que seja entre vocês um grupo da sua comunidade que divulgam para divulgar o bem, como existem pessoas que divulgam as coisas ruins, também que seja entre vocês divulgam o bem. O bem seja qualquer coisa boa, pode ser pode ser convidar as pessoas para fazer ajuda, convidar as pessoas para fazer caridade, qualquer coisa, mas você que seja entre esse grupo que convidam e chamam e divulgam o bem. Essa é a profissão dos profetas. Allah subhanahu wa ta'ala enviou esses profetas e se dedicaram para fazer esse tipo de trabalho. E Allah subhanahu wa ta'ala diz também no Corão Sagrado, só para lembrar vocês, irmãos e irmãs, sobre o que a gente falou a semana retrasada, na aula anterior, e, inshallah, só para lembrar vocês. A gente falou também sobre que essa missão, como
Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão Sagrado que uma missão sagrada, uma mensagem importante que Allah subhanahu wa ta'ala diz no final desse versículo que eu citei agora, que essas pessoas que fazem parte desse grupo divulgam, eles vão ser, que vão ter o sucesso e vão ser, inshallah, no dia do juízo final, entre as pessoas que vão ter a salvação. Hoje, irmão, falar sobre as características quem vai divulgar. Não qualquer pessoa ele pode fazer esse trabalho. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu as pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Allah diz no Alcorão Sagrado que ele quem escolheu os profetas. Allah subhanahu wa ta'ala não é à toa que ele escolhe qualquer pessoa para fazer esse trabalho, porque essa pessoa ele tem que ter características especiais. A gente sabe se a uma empresa ele quer fazer uma propaganda sobre o produto dela, ele escolhe pessoas certas para fazer essa divulgação. Não pode ser qualquer pessoa que para fazer a divulgação, fazer propaganda, mas tem que ser uma pessoa especial, tem que ter características, tem que ser uma pessoa preparada, ele tem que fazer curso, tem que fazer várias coisas para ele ser um divulgador ou para uma empresa. Imagina divulgador para uma religião, ou divulgador para o bem. Quantas características que essa pessoa deve ter? Essa pessoa que fala em nome de Deus na terra. Não é uma coisa fácil falar em nome de Deus. Tem que ter muito conhecimento, tem que ter muitas características e tem que ter preparo especial também para fazer esse tipo de trabalho. A primeira característica, irmãos, que a pessoa tem que ter para fazer esse trabalho da divulgação, a sinceridade. A sinceridade é uma característica que qualquer muçulmano realmente ele deve ter. Allah subhanahu wa ta'ala só aceita as adorações quando a pessoa faz com sinceridade. A sinceridade quer dizer que fazer aquele trabalho ou aquela adoração somente para que o nosso Criador fique satisfeito, não por ter nenhuma outro objetivo. Tem que fazer esse trabalho só para agradar o nosso Criador, agradar Allah subhanahu wa ta'ala, não por ter um título, não para ter lucro, nem para fazer nada, só para agradar Allah subhanahu wa ta'ala e obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a pessoa tem essa característica, que é a sinceridade, ser sincero naquilo que ele faz, Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a divulgação dele. E ele abre para ele os corações das pessoas e eles vão ouvir e vão obedecer e vão amar e ele vai alcançar o seu objetivo. Por isso os sábios eles dizem, se a pessoa fala apenas da língua dele, então as pessoas eles não vão ouvir, eles não vão entender. Mas se ele fala no coração dele, as palavras têm cheiro se ele fala realmente da sinceridade do coração dele, então as pessoas eles vão sentir isso, eles vão obedecer e vão seguir as orientações dele. Sem sinceridade, o divulgador, principalmente do bem, da religião, ele não pode ter sucesso nenhum. Ele não vai conseguir o seu objetivo. Allah subhanahu wa ta'ala não vai aceitar ele. Então, a divulgação tem que ser sincera, tem que ter essa característica. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Então,
eles foram ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala, que eles adoram Ele com sinceridade. Então, se o divulgador, o que vai falar com as pessoas, ele tem essa sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala, como falei para vocês, que abre para ele os corações das pessoas. Sim, antes de abrir os cérebros deles, tem que abrir os corações, eles têm que reconhecer ele como divulgador, para aceitar as palavras dele. E por que a sinceridade? Porque quem vai divulgar alguma coisa, ele tem que primeiramente conhecer o Criador, tem que conhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Como você vai divulgar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua relação com ele está fraca? Então, para aumentar a sinceridade, para ter essa sinceridade, o divulgador ele tem que praticar ainda mais adorações, ele tem que rezar as rezas voluntárias, tem que fazer muitas súplicas. Então, a relação com ele, com Allah subhanahu wa ta'ala, tem que ser maior. Como a pessoa vai divulgar uma coisa que ele não conhece, que ele não experimenta. Então, para ter essa sinceridade forte, tem que fortalecer a relação com Allah subhanahu wa ta'ala, e só pode ser essa ligação forte quando a pessoa faz mais adorações, ele pratica mais, e principalmente aquelas adorações escondidas que a pessoa faz sozinha entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso serve para carregar para ele carrega essa fé, essa sinceridade, para ele poder passar para outras pessoas. Então, essa é a primeira característica que o divulgador da religião ele precisa ter. E se nós olhamos para a vida dos profetas, a vida dos grandes divulgadores, nós vemos que essa característica muito aparecida na vida deles. Todos eles eram sinceros, por isso a divulgação deles, a religião deles, ele até hoje dando resultado, dando fruto, mesmo que eles são enterrados, eles saíram dessa vida terrena, mas a influência e resultado, os frutos da divulgação deles está ainda hoje e vai continuar até o dia de imagina. Então, a primeira coisa, irmãos, que tem a coisa principal para qualquer divulgador, que deve ter essa característica. Agora, também, o divulgador ele tem que ter também uma característica muito importante, que é a coragem. A coragem para falar a verdade, corrigir os erros. Ele não pode ser assim, ficar sem fazer, sem falar a verdade. E isso é uma característica também importante que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão Sagrado, que essas pessoas, essas grandes pessoas, grandes divulgadores, que eles não temem em ninguém fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles dizem o que deveria ser falado, eles citam o que deveria ser citado, sem temer medo das pessoas, sem ter medo de perder algo. Então, eles sempre falam o que deveria ser falado. Então, isso é também uma coisa importante que o divulgador da religião deve ter, a coragem. Allah subhanahu wa ta'ala diz: الذين
يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Aqueles que divulgam a palavra de Allah e eles temem somente a Ele. Eles temem somente a Ele. Realmente são as pessoas que eles realmente são verdadeiros. E também uma coisa muito importante, irmãos, que o divulgador da religião tem que ter as características. Apenas o conhecimento, a gente vai falar sobre o conhecimento, mas as características são muito importantes. Você não vai divulgar uma coisa que você não tem. Então, essa é a missão dos profetas. A gente tem que divulgar com as características do profeta. Não pode divulgar só o conhecimento. Então, o divulgador, para ter sucesso, ele tem que aplicar, tem que fazer aquilo que ele chama as pessoas para fazer. Ele não pode falar uma coisa e fazer outra coisa. Ele tem que ter todas aquelas características que os profetas tinham. Então, a gente sempre fala desse exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, realmente o segredo do sucesso dos profetas, que a paz de Deus esteja com ele, que eles eram exemplos. Exemplos de tudo aquilo que eles falam. Eles falam uma coisa, eles são os primeiros que eles fazem aquela coisa. Quando eles proíbem uma coisa, também eles são os primeiros que eles deixam aquela coisa. Então, tem que ser exemplo. O Imam al-Ghazali, que é Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeita com ele diz as pessoas aprendem com os olhos, não aprendem pelas palavras. Então, as pessoas aprendem muito com ações, não aprendem só com as falas. Eles aprendem quando vem um exemplo. E outro sábio diz que uma pessoa verídica que fala a verdade melhor para a humanidade do que milhares de livros que podem ter nas bibliotecas. Então, uma pessoa verídica, uma pessoa sincera, uma pessoa que tem lealidade, tem todas as características que ele faz influência melhor do que milhares de sermões, milhares de palavras que eles falam sobre a sinceridade ou a verdade ou sobre qualquer outra característica. Então, se quer divulgar o bem, então você tem que fazer aquilo que você divulga. Você nunca pode falar uma coisa e fazer outra coisa. As pessoas dizem aqui que segue aquilo que eu digo e não segue aquilo que eu faço. Mas isso, no caso da divulgação do Islã, isso não é certo. Você tem que ser exemplo e pratica tudo aquilo que você divulga. Se você faz o contrário, então as pessoas não vão olhar as suas palavras, mas eles vão ver as suas ações. E isso realmente foi o segredo. Os profetas tiveram esse sucesso por esse segredo, que é muito importante, ser exemplo. Ser exemplo é uma coisa muito importante. Pode falar 50 sermões sobre as características, mas uma pessoa só que tem realmente essas características, ele faz influência muito maior. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele educou as pessoas com a própria educação dele. Ele ensinou as pessoas com a prática dele, não só apenas as palavras. Os companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, eles ficam olhando passo a passo, palavra a palavra, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ele comia, como ele vivia, como ele andava, como ele comportava, todos os detalhes da vida do profeta Muhammad já está citada, tudo está nos livros. Então, os companheiros, eles
eles entraram para saber, eles querem saber quem é essa pessoa. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu conquistar os corações dele, porque era exemplo, não só apenas como hoje em dia a gente vê que eh, os políticos sabem, as pessoas, quando eles querem fazer um projeto, aquelas pessoas políticas, eles vão só para inaugurar aquele projeto, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam participava, com a mão dele, ajudava todos os companheiros, e nunca eles viram o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo uma coisa contrária ao que ele manda, ou ele mentiu, fez uma coisa errada. Por isso o profeta conseguiu mudar essa geração. Porque hoje nós temos milhares de meios de divulgação, milhares de divulgadores, milhares não sei o que, muitas coisas e mesmo assim, o nosso esforço, a nossa divulgação ainda está fraca. Então, a gente precisa realmente divulgadores que eles fazem e se dedicam e praticam tudo aquilo que eles mandam ou que eles orientam. Nunca você orienta as pessoas a fazer uma coisa e você vai lá fazer outra coisa, você vai perder todas as pessoas. Ninguém vai ouvir mais para você. Então, a primeira coisa, a sinceridade, irmãos, é muito importante ser sincero. A segunda coisa é a coragem e ser exemplo. Ser exemplo, muito importante para você mudar qualquer coisa errada, mesmo dentro da sua casa. Se você não é divulgador do Islã, mas você tem que ser divulgador na sua casa, pelo menos quando os seus filhos, a sua família, vê você fazendo uma coisa, eles vão seguir a sua prática, a sua conduta, não vão olhar para a sua fala, mas eles vão olhar para a sua conduta. Por isso a gente tem que dar muita importância para a nossa fala, a nossa prática, a nossa conduta, mais do que a nossa fala. A gente fala pouco e pratica muito. Isso é o segredo que realmente todos os profetas usaram para ter esse sucesso. Praticar e ser exemplo. Então, nós temos também mais uma característica do divulgador do Islã, que ele tem que ter conhecimento, tem que aprender. Ele não pode fazer divulgações sem conhecimento. Vai divulgar para quem? Se você não tem conhecimento, você tem que aprender. Mesmo que você aprende um dito do profeta, você pode sair lá e divulgar aquele dito que você aprendeu. Você pode ter um versículo do Alcorão Sagrado. Cita, por exemplo, hoje, um dito do profeta, você aprendeu um versículo do Alcorão Sagrado e, voltando para a sua casa, aí você ensina aos seus filhos, ensina seus amigos, ensina sua esposa, então divulga aquilo que você aprendeu. Mas você não pode divulgar uma coisa que você não conhece. Não pode divulgar uma coisa que você não aprendeu. E não fala sem conhecer. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Que diga, está falando ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que esse é o meu caminho. أدعو إلى الله, eu divulgo ao caminho de Allah, على بصيرة, com conhecimento. Basira, conhecer. Com conhecimento verdadeiro que recebi do Allah subhanahu wa ta'ala. Então tem que ter conhecimento para poder divulgar e para poder ensinar as outras pessoas. Sem ensinar
sem aprender, você não pode ensinar nada. A primeira coisa que o divulgador tem que aprender, inshallah, isso precisa também outras aulas para falar sobre esse assunto, qual as disciplinas, qual os livros, qual para você assim aprender, para você divulgar. A primeira coisa, como a gente sabe, tem que aprender a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, tem que começar com a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, conhecer التوحيد أو monoteísmo, tudo que está relacionado ao monoteísmo, essa essência importante, porque é ligada com Allah subhanahu wa ta'ala, que a base da religião, ele tem que aprender ao Corão Sagrado, tem que aprender os vídeos, a Sunna, a tradução do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. São várias coisas que quem quer ser divulgador, ele tem que porque nós temos dois tipos de divulgadores, um divulgador que ele vai ser especialista e tem outro que uma obrigação de todo muçulmano ser também divulgador entre aquilo que ele aprendeu. Então, se alguém pergunta para ele uma coisa que ele desconhece, então ele fala que eu não sei e ele vai lá procurar sábios para tirar a dúvida. Mas dentro daquilo que ele aprendeu, ele pode fazer divulgação, pode também ensinar as outras pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado que essas pessoas, os divulgadores, eles vão ter sucesso no dia do juízo final. E também nessa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que se Allah subhanahu wa ta'ala guia por meio de você uma pessoa só, é melhor ver tudo que tem no esse universo. Então, só uma pessoa se for guiada através de você, você falou uma palavra, então é melhor que você tenha todos os bens materiais desse universo. Imagina, irmão, quantas recompensas você tem. Não existe melhor que você salvar vida, ajudar outras pessoas para conhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe melhor um trabalho melhor desse trabalho. Levar as pessoas para o bem, incentivar o bem, convocar as pessoas para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Melhor palavra, melhor atitude, melhor de qualquer outra coisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que é melhor de todo o universo. Imagina que você tem uma cidade completa no seu nome. Imagina um país, imagina. Então, se uma pessoa foi guiada por sua causa, você vai ganhar muito mais. Irmãos, a gente, hoje na nossa vida atual, se a gente quer fazer um comércio e assim, conhecemos um cliente assim importante, a gente fica ligando para ele, convidando ele para tomar café, fazendo tudo para ter relação com essa pessoa. Por quê? Porque a gente tem um interesse, tem uma coisa, um negócio que a gente vai fazer com ele. Então, imagina que Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta está falando que se uma pessoa for guiada através de você, melhor de todos esses negócios. Então, vale a pena você convidar pessoas para falar com elas, vale a pena você ligar para elas no telefone. E hoje, graças a Deus, muito fácil também os meios das comunicações, muito fácil para a gente, inshallah, ficar recordando, lembrando as pessoas para o caminho do Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não deixa de fazer isso e não deixa de perder essa recompensa bem grande, como se fosse você ressuscitou uma pessoa, porque a pessoa desviada, a pessoa que não sabe quem criou ele, e a pessoa que não sabe quem para que ele
qual o motivo que ele está aqui nessa vida, ele não sabe aonde ele vai, ele não sabe. Então, realmente é uma pessoa perdida, uma pessoa precisa de uma ajuda, precisa, talvez a palavra sua pode ajudar, pode orientar, e nós temos que aumentar realmente o número das pessoas que divulgam o bem, porque realmente a nossa vida atual precisa muito deles, precisa corrigir muitos erros que as pessoas fazem hoje em dia, e nós temos que aumentar as coisas positivas para acabar com as coisas negativas. Então, não deixa de fazer isso, irmão, seja uma palavra, seja uma mensagem, e se cada um se tenta trazer uma pessoa só e ganhar essa recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, e, e vai ter até o dia do juízo final, essa recompensa, ele não para. Se Allah subhanahu wa ta'ala ajudou você para guiar, e qualquer adoração que essa pessoa faz, qualquer coisa que ele pratica, você vai, inshallah, vai participar e vai ganhar por aquilo, porque você foi a causa, a sua causa, ele, então, vamos, inshallah, trabalhar para, porque uma missão também do muçulmano corrigir esse atitude. Então, essa é uma missão que Allah subhanahu wa ta'ala deu para certas pessoas que eles se dedicam também para corrigir essa corrupção que de vez em quando se fica na terra. Então, o muçulmano, principalmente essa pessoa que já conheceu a missão dele nessa terra, então ele começa também a passar essa divulgação para outras pessoas. Então, são características importantes, irmãos. O conhecimento não pode se divulgar com ignorância. A gente tem que saber e tem que aprender para poder ter essa vantagem de ser divulgadores da religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E realmente quem não é o divulgador, ele precisa pedir para Allah subhanahu wa ta'ala que usa ele nesse caminho, um caminho purificado, um caminho de todos os profetas. Os profetas, a gente sabe que são pessoas escolhidas nessa terra. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu os profetas para assumir essa missão. Então, os seguidores deles também são pessoas honradas, pessoas escolhidas, que Allah subhanahu wa ta'ala usou para fazer. Vamos todos nós, inshallah, pedir que Allah subhanahu wa ta'ala ajude para fazer, inshallah, esse tipo de divulgação. Então, inshallah, irmãos, eu quero também ouvir as suas palavras, seus comentários. Eu queria muito ouvir também os seus irmãos comentando e sobre esse tema, sobre essas características que são importantes para qualquer divulgador do Islã. Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, um comentário, uma pergunta, uma dúvida?
talvez tem aqui uma pergunta que precisa aprender o árabe. Seria melhor, mas não precisa, porque graças a Deus hoje tem, alhamdulillah, universidades islâmicas que eles ensinam a religião em outras línguas. Mas, claro, seria muito melhor quando a pessoa aprender o árabe para ler o Alcorão, para saber explicar bem o Alcorão sagrado. Seria muito melhor. Mas não é uma condição. Mas se ele quer explicar um versículo, ele tem que saber aquele versículo, tem que saber recitar assim, aquilo que ele vai ensinar para outras pessoas. Então, depende da pessoa também, mas não é necessário, não. Então, aqui está falando, é importante para ser, realmente é importante para ser divulgador, isso também é árabe. Sim, irmão, quem está falando é Aisha. Mesmo que você tenha um pouco conhecimento, você pode divulgar aquilo que você conhece, divulgar aquilo que você já aprendeu. E tenha certeza que aquilo que você aprendeu é certo, correto. Então, você, por exemplo, um irmão uma irmã recém-convertida ao Islã, ela já conhece, por exemplo, os pilares da Islã, pilares da fé, ela já sabe coisas que é lícitas, ilícitas, alguns versículos do Alcorão Sagrado. Então, isso é um conhecimento. E a base da religião. Então, ela pode fazer, divulgar, falar que o Islã tem a base desses pilares. E mesmo que é pouco, não precisa ter um muito só para as especialistas. Tem sábios que eles fizeram um estudo, se especializaram na religião, então eles são especialistas, mas pode fazer com pouco, pode fazer divulgação sim. E se alguém, por exemplo, pergunta você sobre um assunto que você não conhece, não fica com vergonha de falar que eu não sei. Fala com muito orgulho que eu não sei essa coisa que eu quero aprender. Sempre Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou, Allah acrescenta, aumenta meu conhecimento. Então, não existe realmente um sábio 100%. Não existe uma pessoa que sabe tudo. Todos nós, um conhece mais do que o outro. Então, realmente, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele quem sabe todas as coisas e todos os seres humanos, cada um sabe uma coisa e podemos fazer, inshallah, esse tipo de intercâmbio. Adriana, eu posso divulgar para meus vizinhos e meus parentes e amigos? Com certeza. Então, isso que você já aprendeu, você pode passar para os vizinhos e quem sabe, se não assim fala, o que vai adiantar? Você pode colocar uma semente, irmão, ou irmãos. Coloca essa semente, você não sabe quando vai crescer. Se coloca no coração das pessoas sobre o bem, sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Coloca, você não sabe, tem pessoas que eles só assim essa palavra que eles ouviram há 20 anos atrás, só agora que eles estão
está crescendo, eles converteram agora. Então, você não fala que não, é que vai adiantar falar com ele. Às vezes a gente acha uma pessoa bem longe, hein? Quer dizer, longe da religião, longe de Deus. Então a gente fala, não adianta falar com essa pessoa, não vai. Não, mas você nunca fala isso porque não sabe, porque os corações dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala estão nas mãos dele. Então, de um dia para o outro, a pessoa pode mudar. De um dia para o outro, pode ser uma pessoa virtuosa, não julgar ninguém, apenas a gente faz essa missão com sinceridade e tentar levar essa mensagem. Quem guia é o Allah subhanahu wa ta'ala, quem guia, quem traz as pessoas. Mas a gente tem que divulgar. Então, mas parabéns para quem está fazendo esse tipo de divulgação para vizinhos, para parentes, para amigos. Isso realmente inshallah, você vai ganhar aquela recompensa que estar, inshallah, junto com isso, porque Allah subhanahu wa ta'ala mandou entre a comunidade islâmica que seja um grupo para fazer esse tipo de trabalho, que inshallah, fazer e divulgar. Tem pessoas que eles têm amigos faz muito tempo, mas eles nunca falaram com eles uma palavra sobre a religião. E Allah subhanahu wa ta'ala, como o profeta disse no hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala vai te perguntar sobre a amizade que durou 1 hora. Então, se você conheceu uma pessoa, só no avião, por exemplo, no ônibus, você ficou amigo ou amiga dela 1 hora, ou 2 horas, 3 horas, essa amizade é uma responsabilidade, você tem que aconselhar, tem que, se você vê uma coisa errada, tem que falar para ela para corrigir. Então, realmente, a gente precisa fazer isso. Ou seja, tem amigo há 5, 6 anos, e você é muçulmano e nunca falou para seu amigo sobre o Islã, sobre Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o Corão, sobre a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, inshallah, vamos todos juntos fazer esse trabalho. Até onde é importante a vestimenta, a divulgação. Uh, irmã Fátima, realmente, você falou até onde? Realmente, a vestimenta, ou aparência, principalmente para as mulheres também, que realmente a mulher, como a gente sabe, ele tem uma vestimenta especial quando ela sai na rua. Mas o mais importante da divulgação, essas características que a gente citou no início. Depois pode ter, mas deve ter barba, não precisa ter barba para ser sheik. Tem muitos sheik que eles não têm barba. Mas quem assim pode aplicar tanto a parte externa e a parte assim, interna, ele fica, inshallah, uma pessoa completa, mas não é necessário, não. Não é assim uma condição, uma coisa, mas pode também ajudar. Mas o mais importante é o nosso conhecimento, a nossa característica e a nossa sinceridade. Isso que apenas a aparência ou vestimenta não faz nenhuma diferença. As pessoas eles vão esperar a sua fala. Você pode ser vestida ou vestido de qualquer jeito, mas as pessoas não vão olhar por isso, eles vão olhar para as suas palavras
essa é a primeira coisa. Eles vão falar também para o seu conhecimento e a sua sinceridade vai também vai influenciar nessas pessoas. Mas mais importante, como falei para você, Fátima, que a parte interior, não a parte exterior. Mas quem pode assim aplicar as duas partes seria completo, seria mais próximo ah, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele. Nós temos muitos divulgadores que realmente eles não têm barba, não têm vestimenta, eles usam roupa normal como qualquer outra pessoa, mas eles têm realmente, eles têm as outras características que são importantes. Tá bom, irmão? Isso é uma coisa muito grave. O que acontece com quem sabe e não passa seu conhecimento? Isso é muito grave. Isso é uma traição realmente. Uma traição para o conhecimento mesmo. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam tem dito que tem um castigo doloroso do inferno para a pessoa que tem conhecimento e não passa para as pessoas. Então ele fica quieto, ele vê coisas erradas, ele fica quieto, ele não passa esse conhecimento para as pessoas aproveitem também. Então realmente tem vários, não só um dito, tem vários ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que que citam um castigo bem forte para esse tipo de pessoa, porque é considerado como traição para as pessoas, para o conhecimento que ele aprendeu. Allah subhanahu wa ta'ala facilitou para ele aprender, abriu para ele as portas do conhecimento, então tem que passar esse conhecimento, não pode assim ficar sem divulgar. Como os sábios eles dizem, como a pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ele com bens materiais, com dinheiro e outras se, comércio, ele tem que pagar o zakat. Então também o conhecimento tem zakat também. Tem que passar o zakat do conhecimento, ensinar esse conhecimento para outras pessoas. Então, é uma obrigação para a pessoa que tem conhecimento. Se uma pessoa recebe nossas palavras sobre o Islã de forma pouco respeitosa, ou até mesmo sem motivo para não falar mais. Não, irmã Amina, não é um motivo realmente. No início, se o profeta sallallahu alaihi wasallam, todos os parentes dele, quando ele começou a fazer divulgação, eles realmente a reação deles foi muito mal educada, muito ruim. Realmente isso faz parte de divulgador. Qualquer pessoa que vai divulgar o bem, ele vai também sofrer esse tipo de reação dessas pessoas. Né? Vão falar mal, vão falar como você falou, de uma forma não tem respeito. Então, mas esse não é motivo não. Mesmo assim,
a gente continua com respeito. A gente continua com respeito, falando qualquer oportunidade, a gente aproveita eh, para falar o bem. E o divulgador, irmãos e irmãs, é como se fosse um médico. Sabe, um médico, se às vezes tem vezes que eles chegaram até xingar o médico. Se ele deu uma coisa assim, e, que levou dor, ele até grita, xinga, mas mesmo assim o médico ele não sente assim mal, não fica com ódio daquela pessoa, porque ele realmente ele quer o bem para ele. Então, a gente sempre com esse coração, com essa realmente essa característica que a gente tem que receber, mas não desiste, não continua mesmo que as pessoas um dia eles vão, como falei para você, que um dia a sua palavra vai florescer, vai ter resultado, não precisa ser agora, mas no futuro pode, inshallah, ter. E mesmo assim, é suficiente que você fazer esse papel e fazer essa divulgação, mesmo que as pessoas não aceitam. Mas a minha família não é irmã, porque sabe por quê, Adriana? Adriana? Ah, parece bem. As pessoas, irmã, realmente para todos vocês. Irmãos, as pessoas têm pouco conhecimento sobre a religião. E isso leva muito preconceito. Muitas pessoas, não, ou eles conhecem pouco, ou eles conhecem de uma forma errada. Como as coisas erradas, eles ficam na cabeça das pessoas. Eles não querem mudar. Tem uma coisa que eles ouviram, eles querem ficar com aquela ideia. Então, isso é normal, irmão, porque a influência realmente da mídia, eles falam sempre de uma forma errada, falam. eh, então, você tem que ter também paciência. E quando você tem uma convicção absoluta da sua fé, da sua crença, ninguém pode assim, colocar a dúvida ou eles não têm então, porque eles não conhecem? Tenta, irmã, para você assim, explicar para eles sempre e falar sobre a religião. Quem sabe um dia, inshallah. Mas como eu falei para vocês, e desiste. É uma coisa que corrigir é muito difícil, irmãos. Para você corrigir é muito difícil. Para você estragar é muito fácil. Então, um trabalho que leva tempo, um trabalho que precisa muita paciência, um caminho muito duro, porque as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu, elas para seguir esse caminho, eles têm que ser assim, purificados, têm que ter muita paciência, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para ser um deles. Se você não tem um conhecimento, quem sabe você pode levar alguém para falar, convida eles para uma mesquita, para eles também ouvir sobre a religião e tente também ah, ensinar com a sua educação, com as suas palavras bonitas e com o seu conhecimento, inshallah. Ainda não sou muçulmano. Claro, irmão, essa Renata.
está falando que ela não é revertida, não é muçulmana ainda, e está estudando. E não tem problema. Esse é o caminho. Continua estudando assim. A chave de conhecimento, ler. A leitura é muito importante para saber estudar. É muito importante também para a gente alcançar a verdade. Pode continuar assim. E, e não sei, no futuro, Allah subhanahu wa ta'ala pode também abrir para você mais conhecimento, para você mais importante, porque uma decisão a ser muçulmano ou não, uma decisão pessoal, uma coisa uma responsabilidade individual. Então, ninguém vai no dia do juízo final vai ficar no lugar de ninguém. Cada um vai entrar no seu túmulo, cada um vai ser questionado, perguntado sozinho na frente do Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a questão da religião tem que ser realmente uma convicção, não pode ser uma coisa passageira, eu gostei de uma coisa, eu vou virar muçulmano. Não, não é assim, não. Uma coisa bem séria, uma coisa responsabilidade bem grande. Então, realmente precisa muito estudo, mas pode, sem ter a intenção, não tem problema. Mas quem sabe um dia vem a intenção também, se Deus quiser. Quem ainda não é muçulmano pode ser divulgador. Então, irmãos, nós temos muitas coisas comuns. O divulgador, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado que seja um divulgador ao bem. Então, ainda que Allah subhanahu wa ta'ala não abriu o coração dele para ser muçulmano ou para ele estar estudando, ele pode também ser divulgador para as coisas boas. Porque pode ser sim, porque se você convida e divulga as coisas boas, divulga a verdade, divulga a lealidade, a sinceridade, para ser uma pessoa que ama e ser amado ou amada. Então, coisas são comuns que, que qualquer ser humano ele pode fazer. Mas ser muçulmano e fazendo essas coisas, isso tudo vai ser, inshallah, colhido no dia do juízo final. Você vai receber por tudo aquilo que você fez, ainda multiplicado. Mas pode fazer sim, pode divulgar o que você conhece do bem. Mas, claro, você não pode divulgar. Nós temos, por exemplo, as características, divulgar as coisas que são comuns entre todas as religiões. Mas pode fazer dentro aquele que você conhece. O que recomendamos para que possamos ajudar
incentivar as moças a não abandonar as mesquitas, ao mesmo tempo respeitar a mim. Então, irmãos, a gente tem que fazer. Por que eu falei sobre a sinceridade, sobre essas características que são importantes? A gente não espera resultados desse trabalho. A gente fazer esse trabalho sem esperar resultado das pessoas. Então, a gente evita o máximo julgar as pessoas. Então, a gente sempre tenta ficar como divulgadores para as pessoas. Nunca podemos julgar e nunca podemos ser. Se você, olha, irmão, se você não ajuda pessoas para entrar e vir para a mesquita, nunca você seja uma pessoa que deixa pessoas afastar ou abandonar a mesquita. Tem muitas pessoas que eles exigem das irmãos ou das irmãs que frequentadores da mesquita algumas coisas ou algumas práticas e as pessoas acabam achando demais e acabam afastando, abandonando as mesquitas. Então, por favor, sempre a gente tem que ser um motivo para as pessoas frequentar. Deixa cada um, a gente tem que trabalhar para aumentar a fé das pessoas. Nosso trabalho, ligar essas pessoas, levar essas pessoas para conhecer Allah subhanahu wa ta'ala cada vez ainda mais. E quando a pessoa chega a esse nível da fé, ela sozinha, ela vai praticar mais, ela vai procurar mais essa prática. Mas, por favor, não, se você não ajuda pessoas para entrar na mesquita, mas também, pelo menos, você não seja um motivo para os irmãos ou os irmãos, eles afastam as mesquitas. Então, tem que ter muito conhecimento para, para saber ser divulgador realmente. Aqui algumas coisas não estou entendendo, mas vou tentar, inshallah, responder que ainda não respondeu. Quando a pessoa escuta e não. E por que, irmão? Porque não chegou ainda. Porque essa pessoa ela continua fazendo a mesma coisa e mesmo que a gente está falando com ela e divulgando, fazendo, mas não chegou a hora dela ainda. Cada um tem um momento que ele vai voltar, ele vai se corrigir. Então, a gente continua assim, fazendo a nosso papel, nosso trabalho como divulgadores, como orientadores para o bem, e deixa o resultado para Allah subhanahu wa ta'ala. Eu tenho vários exemplos, várias histórias, mas agora não tem como citar sobre muitas pessoas que no início eram muito inimigos. Eles não querem nem saber, nem ouvir, nem falar. Você não pode. Mas, subhanallah, do dia para o outro, as coisas mudam. Então, sempre a nossa ligação tem que ser bem forte com Allah
e não com as pessoas. A criança, mas depende de se a criança que ele já sabe, ele obedece, por exemplo, ele já tem, obedece a mãe dele ou pai delas, se ele, então pode levar sempre para mesclar, acostumar. Mas se uma criança assim, no colo, bem pequena, ah, e a mãe tem medo de não ter controle dela na mesquita, melhor esperar um pouco até que ela crescer um pouco mais. Mas enquanto ela tem essa obediência, a mãe tem controle, pode levar-se para a mesquita para ela conhecer. Tá bom, irmão? Mais perguntas? Acho que tá bom assim hoje. Então, muito obrigado a vocês, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todos. E até a próxima, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.